já teve na terça-feira, embora hoje o nosso foco seja direito ambiental e não mais teoria geral do direito constitucional. Mas eu também sei que a essa altura da semana vocês já devem estar cansados e cansadas de todo mundo fazendo a apresentação das disciplinas. E eu disse para quem me acompanhou na terça em TGDC, é um mal necessário. A gente precisa gastar esse tempo na primeira semana de aula para que nós consigamos fazer ajustes, para que a gente tenha combinados bem feitos, para que o nosso semestre seja o mais tranquilo possível, para que a gente passe por todas as etapas dos nossos próximos 3 ou 4 meses, sem sobressaltos, da maneira mais tranquila possível e, contudo, ajustado, combinado e definido entre nós. Achei que nosso quórum seria um pouquinho maior, tem gente chegando ainda, mas vamos conversando. Uma coisa, pessoal, eu nem falei na terça-feira com o pessoal do primeiro e do segundo, mas se eventualmente as turmas acharem por bem começar um pouquinho depois as aulas, tá? Não tem problema nenhum. Semestres passados, eu até começava as aulas às 8 e ia até umas 10 e pouquinho. Se vocês quiserem se organizar para depois me falar o que vocês preferem, fiquem à vontade, para mim não é problema, não sei se é o caso de vocês. Começa mais cedo, acaba mais cedo, libera mais cedo. Se preferir começar às 8 também, não tem problema nenhum, começa um pouquinho mais tarde, dá tempo de tomar um café, de comer alguma coisa, sei lá. Fica a critério de vocês, a gente sempre vai ter um diálogo para ajustar o que for necessário. Mas, bom, dito isso, espero que todos estejam acordados aí do outro lado, eu quero só apresentar para vocês a disciplina. Eu fiz um esqueminha com o nosso cronograma, com o que esperar da disciplina, o que a gente vai desenvolver, quando vai desenvolver, como vai desenvolver. Bom, quem não me conhece, meu nome é Guilherme Brasil, eu sou professor da instituição desde 2018, faz um pouquinho mais de 3 anos, eu sou mestre em Direito pela UFMS, sou especialista em processo coletivo, que é uma coisa que a gente vai estudar, em direitos difusos, que faz parte do direito ambiental, digo especialista como formação após a graduação. Isso, me formei em Direito lá no longínquo ano de 2013, também pela UFMS, e quando sobra tempo, também sou pai, marido e trabalho no Ministério Público Federal. Eu sou analista no gabinete que trabalha justamente com questões voltadas à tutela coletiva e também em direito ambiental. Então, direito ambiental faz bastante parte da minha vida profissional, não só acadêmica, não só conversando aqui com vocês, mas é meu objeto de trabalho também, assim como o direito constitucional em outra parte das minhas atribuições. Espero que quase todo mundo já me conheça, a gente vai se conhecendo, tirando essas formalidades todas, se conhecendo ao longo do semestre, mas saibam que quem ainda não sabe, eu sou muito flexível, muito tranquilo, eu quero ter uma relação sempre o mais horizontal possível com as turmas, sem aquela coisa da imposição, da função do professor. Então, sempre sintam-se à vontade para falar, conversar, tirar dúvidas, propor, reclamar, contribuir. A sala de aula é tanto minha quanto de vocês e assim será. Não faço chamada online, a gente não tem chamada, e também, até quando a gente voltar à presencialidade, isso é uma questão que a gente conversa, ajusta, não criarei caso em relação a isso. Fiquem sempre muito à vontade em relação à minha disciplina, em relação às minhas aulas, tá? Não sou Caxias, não sou rigoroso, não sou formalista, muito longe disso. E, bom, que vamos estudar, como vai ser, o que esperar desse semestre em relação a direito ambiental. Eu preparei para vocês e eu vou encaminhar para o Marcelo. O Gabriel não está aqui, mas eu vou encaminhar para o Marcelo do segundo
Kathleen, vocês têm liderança no terceiro? Tem alguém que eu possa falar? Vocês estão articulados nesse sentido? Como que funciona, mais ou menos? A nossa líder é a Adriana, professor. Não sei se você conhece. Ela é a Adriana do 4º semestre, se não me engano. Adriana? Isso, eu E não agora sei vocês... o sobrenome dela. Eu também não sei. Vocês, então, são da turma que... Você está no terceiro hoje? Sim. Mas você é da turma que começou quando a turma da Adriana estava no segundo? Isso. Ah... Entendi. Kathleen, você teve direito penal comigo semestre passado? Não. Não. Então, estamos falando da mesma Adriana, eu acho, mas teve só essa pequena divisão. Isso. A gente entrou na mesma sala, né? Teve aula. Legal. Então, todo mundo aqui já meio que me conhece direto ou indiretamente. Sim. Então, eu vou até mandar mensagem para a Adriana. Vou encaminhar para vocês alguns materiais hoje. Mas, bom, eu deixei feito para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Um esqueminha. Ficou quem assistiu, quem conversou comigo na terça-feira de Teoria Geral do Direito Constitucional, vai ver que é muito parecido, mas eu fiz mais bonitinho agora, tá? Então eu vou encaminhar isso para vocês por meio das interlocuções que eu tenho com as turmas, para que vocês todos tenham. Isso aqui vai ser o nosso mapa do semestre. Tudo que a gente precisa saber, pelo menos as coisas mais importantes, já estão definidas aqui. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Para nossa disciplina de Direito Ambiental, temos apenas um semestre de Direito Ambiental. Essa turma a gente está englobando o primeiro, segundo e terceiro semestres. Deixei aqui para ficar mais fácil, para quem eventualmente ainda não tem, meu e-mail e meu número de celular. Podem mandar WhatsApp, podem mandar e-mail. Dúvida em relação à disciplina, dúvida em relação à avaliação, dúvida em relação à organização de como a disciplina está sendo conduzida, quando vai ter prova, quando vai ter aula, qual é o conteúdo, podem me mandar mensagem sem problema nenhum. A gente está aqui para isso. Nossa disciplina, assim como as demais que vocês têm na instituição, ela tem uma ementa oficial, que é uma ementa que nos é dada, que nos é oferecida pela faculdade de acordo com o currículo esperado de vocês. Então, para direito ambiental, nós temos essas 4 unidades, mas são 4 unidades divididas em 3 sessões, e não em 4, como algumas disciplinas são. Por exemplo, Teoria Geral do Direito Constitucional é dividida em 4. Aqui nós temos menos pontos de conteúdo. Então, a gente vai estudar desde a introdução ao direito ambiental, princípios, o tema do meio ambiente, de acordo com as previsões da Constituição Federal vigente. Depois, essa é uma unidade mais introdutória, mais abrangente. A gente vai conversar sobre o que é o direito ambiental, o que ele funciona, o que ele protege, perdão, como ele funciona e como a Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso estado, do nosso país, define as diretrizes em relação à tutela jurídica do meio ambiente. Depois a gente desce para falar de alguns aspectos mais específicos do direito ambiental, que são os aspectos um pouquinho mais técnicos. A gente vai falar sobre a PMMA, vamos falar sobre licenciamento ambiental, vamos falar sobre alguns aspectos mais importantes do Código Florestal. Embora o Código Florestal tenha esse nome, não pensem que todo o direito ambiental está compilado nele, muito longe disso. A gente vai tirar dele uns 2 ou 3 institutos jurídicos que merecem um pouco mais de atenção, mas o direito ambiental ele é fragmentário em termos de previsões, então teremos várias leis que estudaremos, mas sempre também estudando o que é necessário. Vocês vão perceber ao longo da disciplina, sobretudo na unidade 3, pessoal,
que existem leis relativamente extensas que trazem uma série de disposições, às vezes bastante técnicas. Por exemplo, Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que eu faço com o meu lixo, o que deve ser feito, o que o Estado brasileiro, o que a legislação brasileira prevê em relação ao todo lixo que é produzido não é escoado por meio de esgoto. Existem aspectos muito detalhistas, muito técnicos, não nos interessa no nível da graduação saber todos os detalhes a esse respeito. No entanto, a gente vai parar, fazer um filtro nessas leis todas e vamos destacar tudo aquilo que merece ser destacado, que vocês precisam saber. Mas falar de PNMA é falar de uma lei específica, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O processo de licenciamento ambiental ele já é um pouquinho mais abrangente, a gente não vai falar só de um aspecto legal. Código Florestal também a gente vai estudar uma lei específica. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, também tem uma lei própria. Política Nacional de Recursos Hídricos também tem uma lei própria, Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem uma lei própria. Então, eu definiria para vocês a primeira unidade como algo mais fundamental, em termos de que vamos estudar o que dá fundamento à disciplina e como a Constituição estabelece. Unidades 2 e 3 são unidades um pouquinho mais técnicas. Eu faço de tudo para não deixar chato, eu tento, mas alguns aspectos talvez vocês achem um pouquinho mais enfadonho, mas vai ser bem interessante. E aqui a gente acaba passando bastante rápido, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, a gente tem aqui 3 unidades e, em tese, cada linha dessa aqui é uma aula. Então, percebam que a instituição propõe que nós tenhamos 6 aulas sobre desde PNMA até PNRS. Só que a gente consegue ver isso de maneira mais dinâmica, mais objetiva, em menos encontros e parar para estudar, para refletir sobre aspectos mais densos e mais interessantes do direito ambiental com mais folga. Quem aqui já me viu nessa terça-feira, é meu aluno de TGDC às terças, viu que eu mudo a ementa para dar aula de TGDC. Aqui a gente vai seguir exatamente como está. Então aqui fiquem tranquilos, peguem o livro de vocês, abracem o livro de vocês institucional, que vocês vão ver exatamente o que está ali, na ordem que está ali, sem mudar nada. Eu acabo sendo bastante fiel à ementa, embora existam alguns pontos em que eu vá aprofundar mais. E isso especialmente vai se dar em relação à nossa unidade 4. Perceba que a ementa propõe que nós tenhamos 3 aulas sobre a tutela processual, digamos assim, do meio ambiente, tanto em aspecto civil quanto em aspecto penal. Só que, para mim, esse aqui é o ponto alto, é o ponto mais importante da disciplina. Então, em vez de gastar 3 aulas aqui, a gente vai gastar o segundo bimestre inteirinho apenas falando disso. Então, esse ponto aqui, se vocês forem ver no livro, eu já vou falar um pouquinho mais disso, se vocês forem ver no livro e no álbum de vocês, vocês vão ter ali 3 encontrozinhos bem rápidos, bem tranquilos. Só que a gente vai parar e vai destrinchar isso aqui e vai ver coisas que precisam ser vistas, porque eu sei que na grade de vocês não terão outra oportunidade de ver. Por exemplo, quando eu falo de tutela civil ambiental, a gente tem que parar para conversar sobre uma coisa que se chama microsistema de processo coletivo, que é entender como se dá a estruturação do direito brasileiro de um processo em que não é o João contra a Maria. Quando eu penso em processo civil, nos seus moldes privados, eu penso no indivíduo A cobrando algo, uma obrigação, seja de dar, fazer ou não fazer, de um outro indivíduo judicialmente. Obrigações que vão sempre desaguar de maneira direta ou indireta no patrimônio dessa pessoa. O processo civil ele é estruturado dessa forma desde a Roma Antiga. Quando, no entanto, eu paro para
observar o arcabouço jurídico da tutela coletiva, e isso é o direito ambiental, porque quando eu tenho uma lesão ao meio ambiente, ao bem jurídico ambiental, eu não tenho uma lesão ao Guilherme, ao João, à Maria. Eu tenho uma lesão, e isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula que vem, a toda a coletividade, inclusive a pessoas que sequer nasceram. Quando eu provoco o assoreamento de um rio e impeço que esse rio tenha seu fluxo regularmente estabelecido, eu não estou violando o patrimônio do fazendeiro que tem cuja propriedade é banhada por aquele rio. Eu estou lesionando toda a coletividade, inclusive as pessoas que sequer nasceram, inclusive as futuras gerações. Isso, inclusive, a Constituição Federal nos diz. Então, como se dá a tutela judicial de uma situação que não é estritamente entre o patrimônio de A e B? O processo civil que nós conhecemos, o processo civil pensado de maneira mais tradicional, mais privatística, consegue dar conta desse tipo de situação? Que tipo de mecanismo de válvula é pensada para que eu consiga ter uma efetiva tutela judicial do meio ambiente? Quem pode ajuizar uma ação que tenha como objeto a defesa do meio ambiente? Qualquer um de nós? Todos nós? Será que algumas instituições, sejam privadas, sejam públicas, será que o Ministério Público, será que o IBAMA, será que o IMASU, será que a Defensoria Pública? Então, todos esses aspectos que a gente, se você for olhar em ementa específica, não estão abrangidos, a gente vai parar e vai conversar sobre tudo isso. Eu me farei o mais didático possível para que vocês compreendam, porque o certo, e aqui a gente está falando de vocês estão em três turmas iniciais, seria uma vez vocês conhecendo um pouco de processo civil, sabendo o que é o processo, o que é, quais são as etapas do processo civil, o processo de conhecimento, a fase de cumprimento de sentença. Aí vocês veriam, assim, no nível acima, talvez, ou num desdobramento, veriam aspectos do processo coletivo. No entanto, eu acho que a gente consegue sim falar de processo coletivo e de direitos coletivos em sentido amplo, sem que vocês saibam tudo de processo civil. Então, me farei bastante didático. Isso, inclusive, vai ajudar vocês um pouco quando vocês forem ver processo civil. E eu repito, isso é necessário aqui, porque eu tenho turmas do 10º. Eu, por exemplo, essa mesma disciplina para o 9º e para o 10º semestres, do noturno. E tem gente que chega no fim do curso e nunca viu ou ouviu falar propriamente de processo coletivo. Então, eu, como professor de Direito Ambiental, preciso fazer com que vocês conheçam o processo coletivo, especificamente o processo coletivo em relação à tutela do direito ambiental, a defesa dos bens jurídicos ambientais. Repito, não faz sentido eu só falar para vocês o que é, por exemplo, a PNMA, quais são essas políticas pensadas, se vocês não souberem judicialmente como isso aqui é implementado, como é defendido, como é levado ao efeito, como é concretizado. Então, a gente vai gastar bastante tempo, pelo menos 2 encontros, falando só sobre microsistema de processo coletivo na área ambiental. E depois, uma parte também que acaba não sendo muito abordada em direito ambiental, mas eu também faço questão de trazer para vocês, são os crimes ambientais. Porque o que acontece? Geralmente quem dá direito ambiental não tem familiaridade com o direito penal. Então, às vezes, o aluno ou a aluna, depois que se forma, vai fazer algum curso ou vai estudar para algum concurso, sei lá, e aí vê que dentro de direito penal existe uma lei de crimes ambientais e a partir daí a pessoa vai ter contato com a lei de crimes ambientais, a lei 9.605. Só que a gente tem condições de gastar pelo menos um tempo, e aqui eu prevejo 2 encontros, está no cronograma abaixo,
da gente falar sobre direito penal dentro de direito ambiental e fazer a junção, a interseção entre essas duas áreas. Então, a gente vai conseguir conversar também sobre as repercussões, o ilícito ambiental. Isso aqui é legal você já ter em mente. A gente vai gastar 3 unidades falando sobre, basicamente, o que o direito brasileiro prevê, estabelece, qual é o dever ser em relação ao meio ambiente e o direito. Ou seja, quais as obrigações devem ser observadas para que tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sadio para inclusive para as futuras gerações. Então, as regras serão dadas unidade 1, 2 e 3. Mas e tá? E quando tiver um ilícito ambiental? E quando tiver uma situação, então a gente vai ver as regras, todas as regrinhas, como que é estabelecido, que deve ser. Mas e se eu tenho uma conduta de alguém que fere essas regras? Se eu tenho um ilícito ambiental? O que acontece? Como eu vou trabalhar com essa questão? Como eu vou levar isso? Como eu vou responsabilizar a pessoa que pratica um ilícito ambiental? E aí a gente vai parar para estudar. Como eu disse, esse ilícito alguém praticou algo que desrespeitou as regras ambientais que nós vimos. Essa responsabilização vai se dar, portanto, em 2 possíveis frentes. Eu faço o assoreamento de um rio e causo prejuízo. Vai existir a possibilidade de uso de um processo coletivo contra mim, contra o causador do dano, para que eu pague uma indenização. E ainda, prioritariamente, para que eu reponha, para que eu restitua, para que eu consiga refazer aquele estado, reparar o dano ambiental, para que eu consiga eventualmente desassorear ou utilizar pelo menos medidas que façam com que aquela situação volte ao status quo, a situação prévia ao dano que eu causei. Isso sempre, direto ou indiretamente, vai ter relação com o meu patrimônio. Não obstante, também é possível, sem nenhum prejuízo e pelo mesmo fato, pelo mesmo evento, que eu responda penalmente. E aqui eu posso responder a pessoa física. Professor, o senhor está compartilhando alguma tela? Eu tô, vocês estão vendo? Não. Eu tô vendo. Aqui para mim aparece que tá compartilhado. É uma tela do Paint. É uns desenhos e uns escritos que eu estou fazendo. Eu posso mandar para vocês também esses rabiscos depois. Entrar e sair. Tenta entrar e sair. E dando sequência, vamos ver se o André consegue acompanhar esse desenho. A responsabilidade penal, ela tem como marco divisor, separador da responsabilidade civil, a possibilidade de um indivíduo poder ser responsabilizado com a privação da sua liberdade. Então, qual a diferença entre a diferença elementar, a mais básica, entre a responsabilização civil e a penal? Uma, sempre patrimônio, a outra, existe a possibilidade de uma pena corporal, a pena de restringir a liberdade de alguém, de enclausurar, de colocar essa pessoa num regime jurídico de privação da liberdade. Isso é o que distingue, na essência, essas duas formas de responsabilização.
Deu certo agora, André? Tomara que sim. Agora sim, agora eu tô vendo. Que bom. E isso, pessoal, talvez vocês não tenham tido tanto contato com isso pela etapa do curso em que vocês estão. Não sei se vocês já conseguiram fazer essas distinções. No entanto, no direito ambiental, e essa é a única possibilidade em todo o direito brasileiro, existe a possibilidade da pessoa jurídica também responder criminalmente. Repito, isso vocês podem anotar, vocês têm que saber isso necessariamente. A única possibilidade em todo o direito brasileiro de uma pessoa jurídica responder criminalmente é em relação aos crimes ambientais. A Constituição diz pra gente, a gente inclusive vai ver isso também na próxima aula, que, vou até abrir já, spoilers da nossa próxima aula. Artigo 225 da Constituição Federal é o capítulo do meio ambiente. Tum, tum, tum. Aqui, para o parágrafo 3º. Colega. As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, a interpretação que se deu para esse dispositivo constitucional, pessoal, no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, é que também estão as pessoas jurídicas sujeitas a sanções penais. A gente vai discutir mais para frente se isso faz sentido para vocês, se não faz, é uma discussão bem interessante, a gente vai parar para refletir um pouco sobre isso. Mas saibam desde já que a Constituição diz isso e nós temos uma lei específica que prevê a responsabilidade criminal da pessoa e aí existe uma série, essa aplicação da pena da pessoa jurídica, como se dá, a gente vai estudar tudo isso. Mas a questão, se perguntem desde já, eu posso prender uma pessoa jurídica? Lembrando, pessoa física somos nós, somos os CPFs, cada um de nós aqui que existe no mundo dos fatos. A pessoa jurídica, ela é uma abstração. Não existe pessoa jurídica no mundo real, no mundo dos fatos. Não existe. Existe um CNPJ. Só. Um CNPJ que é instaurado, que surge a partir da união de vontades de um dado grupo de pessoas. Como eu prendo uma pessoa jurídica? E não se confunda, uma coisa é eu embargar o estabelecimento. Eu impedir que a empresa tal funcione. Eu impedir que o estabelecimento X faça tal atividade. Mas aí eu estou praticando uma medida administrativa de restrição daquele lugar. É um espaço, é uma edificação em que a pessoa jurídica exerce suas atividades. Agora, existe pessoa jurídica? Eu posso prender pessoa jurídica? Não posso prender pessoa jurídica. Não existe isso. É impraticável, é impossível materialmente. Então, que tipo de sanção existe para a pessoa jurídica? Isso a gente vai estudar e vai ser bem divertido. Eu só queria falar para vocês, então, que penalmente a pessoa jurídica vai acabar respondendo com o seu patrimônio. E você acabou de falar que o cível é patrimônio e a PJ é patrimônio no criminal? É exatamente essa questão que se coloca. Não é a mesma, não seria a mesma coisa para a PJ? Aqui ou aqui? Essa é a discussão que se coloca e a gente vai entrar nela mais para frente. Então,
entender essas formas de responsabilização que vai ser o escopo de toda a nossa unidade 4 e por isso a gente vai gastar mais tempo com isso. E só para que vocês já saibam também, embora a gente vai estudar, eu ainda posso responder administrativamente. Eu posso tomar uma multa ambiental. Por exemplo, do IBAMA, do IMASU, do órgão municipal de meio ambiente, Campo Grande Secretaria de Meio Ambiente, existem cidades no Mato Grosso do Sul que têm órgãos próprios. Então você ao praticar um ilícito ambiental, você pode sofrer penalização nessas 3 frentes. E isso é algo muito importante que a gente vai focar e que a gente vai estudar com muito mais detalhamento do que o que está proposto no livro, no material didático de vocês. Então, quero que vocês, desde já, comecem a ter essa perspectiva. E por isso, a gente aqui vai gastar muito mais tempo. Vou até aproveitar, direto para o cronograma. Percebam aqui, ó, hoje é dia 19 de agosto. A gente tem a previsão de apresentar a disciplina hoje apenas, uma conversa bem rápida. Semana que vem, aniversário de Campo Grande, é feriado. E aí a gente vai ter 4 aulas seguidonas, sem interrupção, sem feriado, sem nada. Percebam que nessas 4 aulas, a gente vai falar a unidade 1. A unidade 1 está toda aqui, vai ser um encontro só, não vai ter alguma coisa em torno de 2 horas. Depois uma aula sobre PNMA e licenciamento. Depois uma aula sobre Código Florestal e SNUC. E aí uma aula sobre recursos hídricos e política nacional de resíduos sólidos. Essa aula é bem rapidinha. Por isso até que eu deixei uma atividade aqui. E também na nossa próxima aula, pessoal, eu vou passar também orientações para a primeira atividade de vocês já, tá? Não se assustem, é tudo bem tranquilo, vocês vão ter tempo para fazer, para responder. Mas a gente já vai fazer essas... introduzir vocês as avaliações para que vocês tenham ideia do que vai ser cobrado, como vai ser cobrado e o que focar, o que priorizar em relação ao que vocês forem acompanhando da disciplina. Então, percebam que a gente, nesse bimestre, já para e mata a unidade 1 e unidade 2. Aí, lá no dia 30 de setembro, vocês fazem prova. Na semana seguinte, a gente corrige a prova juntos, explico para vocês o que está certo, o que está errado, por que está certo, por que está errado. Vocês vão ter a chance de reivindicar a nota, querer pedir a correção. Professor, não concordo, está certo isso, não está. Vocês vão ter essa chance. E aí a gente vai gastar os próximos encontros, e nosso segundo bimestre ele é bem extenso. A gente vai ter 5 encontros, 3 aqui na sequência e depois 2 no segundo momento, apenas sobre essa responsabilização em razão do descumprimento das regras ambientais, das normas ambientais, sejam regras, sejam princípios. Então, primeiro a gente vai falar sobre a responsabilidade civil ambiental, lá no dia 14 de outubro. Depois falar especificamente em 2 aulas sobre essa forma de tutela judicial do processo civil adequada ao direito coletivo, que é o direito ao meio ambiente sadio. E depois 2 encontros sobre direito penal e meio ambiente. Essas discussões sobre pessoa jurídica responder ou não criminalmente, por que isso acontece, como isso se dá. Para a pessoa jurídica responder, eu preciso que uma pessoa física também responda no mesmo processo, na mesma ação penal. A gente vai discutir várias situações dessas, inclusive, não de maneira exaustiva, mas parar para ver os principais crimes da lei, que são divididos em crimes contra a fauna, crimes contra a flora e outras disposições que também são importantes para que a gente tenha uma noção dos tipos penais que estão estabelecidos aqui na Lei 9.605.
Isso a gente vai gastar mais tempo lá depois da primeira prova de vocês. A gente vai ter, entre a responsabilização civil e a responsabilização ambiental, uma atividade em sala de aula, mas mais para frente a gente conversa sobre isso. E aí, no dia 2 de dezembro, a gente encerra o semestre com todo mundo feliz, aprovado, depois da N2 de vocês. Então, essa é a programação. Eu vou passar isso aqui para vocês, para que vocês tenham anotados. Se atentem datas de prova, se atentem às atividades de vocês. Isso aqui é tudo que a gente vai estudar, a ordem que a gente vai estudar e quanto tempo nós gastaremos para estudar cada um desses pontos de acordo com essa previsão que eu trago para vocês. Então, é isso que nós vamos estudar nesse semestre de Direito Ambiental. Eu espero que vocês não tenham tido a impressão de que é uma disciplina difícil, complicada, chata. É uma disciplina bem tranquila. Especialmente porque é uma disciplina de nível 1 ainda. Então, vocês, agora, especialmente o pessoal do terceiro, deve estar saindo das disciplinas de nível 1 já e começando algumas de nível 2. O que isso quer dizer, pessoal? Isso vai ter um impacto direto nas avaliações de vocês, porque vocês precisam de apenas 1.500 pontos somadas as duas provas para que vocês consigam aprovação nesse critério. N1 mais N2 tem que dar pelo menos 5.000 e 6.000 pontos somadas todas as notas do semestre. N1, N2, as atividades, o AVA e também quem for fazer as atividades transversais, que são aquelas que, uma vez feitas, aproveitam pontuação para todas as disciplinas do semestre. Então, vejam aqui, vocês vão fazer uma prova, a N1 vai valer 1.000 pontos, está lá no calendário, N2 vale 4.000 pontos, vocês somando as duas tem que ter pelo menos 1.500 pontos. Faremos em dia 4 de novembro, faremos essa atividade do segundo bimestre, que vale 1.500 pontos. E uma questão importante é que esses 1.000 pontos que estão aqui de avaliações, eles estão compartimentados em duas partes, tá? 500 pontos, eu farei duas atividades com vocês, cada uma de 250. E aí, a coordenação, que vocês nessa altura já devem saber, se tiveram aulas, todo mundo teve com a professora Isa, ela certamente enfatizou bastante isso com vocês, é que outros 500 pontos vão ter duas fontes diferentes. Simulado e diagnóstico de desafio nota máxima, 250, e também concluir o estudo dirigido. Aqui até 8 de novembro, aqui 7 de dezembro, e cada um desses dois elementos vai garantir para vocês mais 250 pontos. Não vou ficar falando muito isso, porque eu acho que a professora Isa já falou bastante, demais professores também devem ter falado com vocês a esse respeito sobre isso. Então, nós vamos estudar esses pontos aqui, que estão na ementa, de acordo com as datas que eu coloquei nesse cronograma, e vocês serão avaliados basicamente de acordo com o que está posto nessa tabelinha aqui. Pessoal, ficou com dúvida? Sei lá, você vai ter dúvida na semana da prova, talvez. Não tem problema nenhum, pergunta, a gente explica mais uma vez. Quem é do segundo possivelmente já está bem ambientado em relação a isso aqui. Pessoal que está chegando agora do primeiro, não tenha pudor nenhum, não tenha vergonha, pare, pergunte, pode parecer um pouquinho confuso, esses pontos todos depois são convertidos em notas de 0 a 10 para vocês, então terminei a disciplina com 7.000 pontos, seu boletim vai ter 7, terminei com 7.500, você vai ter um 7,5 no seu boletim, e assim por diante. E quem é do terceiro também certamente já está ambientado, já conhece, já fez pelo menos um ano inteiro, está iniciando o segundo ano de curso, com avaliações que adotaram esse formato. Lembrando que nossa disciplina é uma disciplina de nível 1 e, portanto, vocês só precisam desses 1.500 pontos para o critério de provas. E 6.000 pontos totais, somadas todas as notas de vocês.
Então, estudaremos isso, as avaliações serão de acordo com esse ponto. E a última coisa que eu queria falar com vocês é reforçar que nós estamos diante de uma disciplina em que o meu poder de coordenação e de domínio sobre ela é um pouco reduzido. Porque existe uma plataforma, existe um padrão de conteúdo, de atividades que já é feito, que já é entregue pela própria instituição, que está lá no AVA de vocês. Ó. Esse aqui eu abri o meu AVA, eu acho que ele parece um pouco de vocês, pelo menos onde eu vou entrar aqui, ó. Direito ambiental, a gente acessa a disciplina, e vocês vão ver que o primeiro ponto que aparece é o livro didático da disciplina. Esse livro didático é a referência que vocês precisam ter para estudar direito ambiental, que é esse livro aqui. Professor, não estou com acesso ao ABA, professor, não estou conseguindo baixar, não tem problema, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail que eu encaminho esse PDF para vocês. É um livro de 204 páginas que vai ser o guia de vocês por todo o semestre. Percebam que tudo que a gente tem de conteúdo a ser estudado, se está chegando aí latidos de cachorro, peço desculpas para vocês, mas latidos de cachorro e choros de criança serão uma constância nas nossas aulas, mas tudo que a gente vai estudar está previsto aqui, tem conteúdo a esse respeito. Essas 4 unidades, cada uma com suas 3 sessões. Então, esse livro que vocês vão utilizar como base, e ele já está aqui no primeiro ponto do AVA. E aí depois, cada unidade, vocês podem abrir elas aqui, ó, as 4 unidades, vão ter dentro delas as sessões. Então, unidade 1, sessão 1, a gente vai ter uma web aula, uma atividade diagnóstica, e vocês vão ter uma atividade de aprendizagem na pós-aula. Então, tudo que a gente for estudar, que vai ter relação com a nossa conversa em sala de aula, que vai ter relação com o conteúdo do livro, vai estar aqui. Essa web aula é a forma mais mastigada, mais didática, mais básica de introduzir os assuntos, de passar os assuntos para vocês. É tudo bastante didático, colorido e a função é deixar o mais fácil de vocês terem o primeiro contato com esse conteúdo. Então vejam a web aula, deem uma olhada, depois façam as atividades e façam isso em todas as sessões de vocês. Sem prejuízo disso, pessoal, eu também utilizo alguns materiais paralelos meus para preparar os conteúdos de vocês e para preparar as aulas e também aprofundar alguns pontos em que eu sinto que o livro didático de vocês apresenta uma certa, não diria deficiência, mas em que eu percebo que existe um potencial de aprofundamento, que é importante a gente parar para entender um pouquinho melhor aquele assunto. Para que vocês saibam, o livro que eu mais uso, que eu mais gosto, para mim, é o melhor livro hoje de direito ambiental, é esse livro aqui. Ele é um livro recente, está na primeira edição com esse nome, mas ele parte da junção de outros 2 livros dos autores. O Ingo, ele é um constitucionalista já antigo, famoso, e o Thiago também trabalha com direito ambiental faz bastante tempo. Então, eles juntaram as ideias deles para fazer esse livro aqui. Não é um livro tão extenso, é um livro muito bom. Se alguém um dia quiser se aprofundar em direito ambiental e quiser investir um pouco, eu infelizmente não tenho ele em PDF, eu não encontrei. É um livro recente, então ninguém parou para jogar na Deep Web dos livros esse material em PDF, senão compartilharia com vocês sem problema nenhum. Acaba sendo um material caro, infelizmente. Acho que os livros mais caros são esses de direito ambiental. Mas saibam que as aulas de vocês também são preparadas de acordo com esse material aqui.
Um outro livro muito tradicional, eu diria que é o mais tradicional de todos, é o do Egis Milaré. É esse livro aqui, O Direito do Ambiente. É um livro, assim, com muito mais tempo e de um autor que já é mais tradicional, que tem bastante idade até. Então, ele é mais clássico, ele traz um direito ambiental numa perspectiva não tão atual. Eu não gosto tanto, mas eu sempre tenho um tradicional à mão, e ele inclusive é bastante completo. Percebam que ele é um catatal, ele tem quase 3.000 páginas, falando apenas sobre esses tópicos das nossas aulas, que o livro de vocês compila em 200. Então, existem alguns pontos que eu pego do Egis para que a gente complemente, para que a gente tenha uma perspectiva, às vezes, um pouco mais profunda e também mais clássica do direito ambiental. O primeiro livro, que eu mostrei para vocês, do Ingo e do Thiago, ele já é um livro mais bem atualizado, ele é muito contemporâneo, ele está bastante afinado com o direito ambiental dos dias de hoje. E eu também, vez ou outra, com uma perspectiva mais de prova, de concurso e de OAB, eu também uso o livro do Frederico Amado. Se vocês forem ver blogs de concurseiros e coisas do tipo, geralmente é o livro que todo mundo utiliza para essa finalidade, também para ter essa perspectiva um pouquinho mais pragmática. Aqueles livros que são sistematizados, que tem questão de concurso comentada, etc. Então, se eu preciso de um conteúdo um pouco mais voltado para essa área, eu acabo utilizando bastante o do Frederico Amado. Os outros dois livros são mais acadêmicos, tem uma linguagem às vezes um pouco mais densa, trazem um pouquinho mais de reflexão e não são tão objetivos quanto é algo próximo de um esquematizado, como é o do Frederico Amado. Tudo certo com vocês, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é tão voltada à aula, né, em relação tanto à aula. Por favor, pode falar. Nessa área do direito ambiental, tem perspectiva, assim, no caso de seguir carreira? Como que funciona? Ou é só concurso? Queria que o senhor desse uma palhinha sobre isso. Não, Marcelo, assim, eu sou suspeito porque eu tenho me voltado muito para a área do direito ambiental. Eu, nos meus estudos que eu estou fazendo para começar o doutorado, eu estudo direito ambiental numa perspectiva mais sociológica, mas eu trago para você, eu acabo trabalhando com essas questões porque me inquietam muito, inclusive também como ser humano. Porque a gente vai discutir isso aula que vem, e eu vou até passar para vocês, até aproveitando sua pergunta, Marcelo, eu vou passar para vocês esse texto aqui, pessoal, que é um artigo que eu escrevi para a gente discutir na próxima aula. É tarefa de vocês, inclusive também vou passar para as lideranças, sobre o fundamento do direito ambiental e o mundo em que a gente vive hoje. Eu preciso de direito ambiental? Que mundo é esse? O mundo está acabando? O mundo não está acabando? Ou será que a humanidade está acabando e o mundo e a Terra vai continuar firme e forte como faz já há alguns milhões de anos? São todas questões que são a base do direito ambiental e que me inquietam muito como pesquisador, como acadêmico, como pessoa. Então, nessa perspectiva, eu diria que direito ambiental é super legal, o estudo de direito ambiental faz sentido, eu adoro e é muito bom. Vou passar esse artigo para vocês também. Numa perspectiva profissional, que é o foco da sua pergunta, eu diria que, consequentemente, tem muita coisa pouco ainda explorada, tem pouca oferta de uma mão de obra qualificada em relação a direito ambiental. Então, se você pensa em advogar em relação e ter como especialidade direito ambiental, você certamente terá um espaço de atuação, porque essas demandas todas ficam cada vez mais complexas e cada vez são mais presentes na nossa vida. Então, é como, sei lá, se de repente
um advogado do direito de família visse todo mundo se divorciando ao mesmo tempo por conta de algum evento. Para esse profissional seria excelente. Um advogado que vai atuar em direito ambiental, ele está nesse mar, porque tem muita coisa acontecendo e a tendência é que aconteçam cada vez mais situações fáticas que demandem uma análise feita a partir do direito ambiental e que demandem uma atuação especializada nesses aspectos. Então, é uma tendência, eu diria, o direito acabar buscando profissionais que entendam de direito ambiental, que saibam, que tenham experiência e que atuem. É uma área também que vai demandar um conhecimento, e isso eu acho complicado, mais transdisciplinar, porque para entender alguns aspectos de direito ambiental, você tem que saber um pouco de biologia, você tem que saber um pouco de engenharia. Então, por exemplo, trabalhar com barragens. Para trabalhar com saber o que é uma barragem, os quesitos técnicos que são observados, como tudo isso, como ela é estruturada, etc. Você tem que, assim, para você entender aquilo ali, só sabendo direito é muito difícil. Então, você acaba tendo que ter um domínio, ainda que mínimo, de outras áreas. Eu, por exemplo, eu estudo direito ambiental. Eu fiz uma disciplina do doutorado aqui na UFMS, esse primeiro semestre desse ano, com a pós-graduação de engenharia. Foi para mim muito valioso, porque eu tinha aula com o pessoal, com arquiteto, com engenheiro, também tinha biólogo, também tinha geólogos. Para mim foi bastante interessante, mas é bastante desafiador você ter esse tipo de contato. Mas também essa demanda de conhecimento mais transdisciplinar ou multidisciplinar, ela às vezes é suprida por algumas pessoas que conseguem aglutinar, às vezes, em um só espaço, um só escritório, por exemplo. Eu tenho um advogado ambiental, eu tenho um engenheiro, eu tenho um arquiteto, sei lá, ou só engenheiros dedicados a algumas áreas específicas, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, e também atende ali em conjunto um advogado para quando existe demanda. E então essa forma até de atuação conjunta, ela pode funcionar e funciona bem. Em termos de concurso, é complicado. Pouquíssimos concursos vão exigir que você tenha um domínio de direito ambiental e trabalhe com direito ambiental. Eu diria que se você e quem eventualmente se interessar, quiser e trabalhar com isso e pensar na advocacia, é bastante interessante. Agora, poxa, eu amo direito ambiental e quero fazer um concurso. Que concurso fazer? Você vai ter algumas limitações. Os concursos que hoje mais têm relação com direito ambiental, que mais exigem conhecimento em direito ambiental, são os concursos de Ministério Público. Seja o Ministério Público Federal, para você ser procurador da República, eu trabalho no Ministério Público Federal, num gabinete que se dedica, entre outras coisas, às demandas ambientais. Então, é bastante o que existe de volume de trabalho e o nível de conhecimento que você tem que ter, e também no Ministério Público Estadual para quem vai ser promotor de justiça, porque também você vai ter que lidar diretamente com essas questões que envolvem a responsabilização ambiental, seja civil, seja criminal, mas na área estadual. Pessoal, para quem não sabe, lembrando que procurador da República nada mais é do que um promotor federal, tá? Procurador da República e promotor de justiça são a mesma coisa. Só que promotor de justiça, ele é estadual, o procurador da República, ele trabalha na área federal. Não há hierarquia entre eles, tá? Só existem espaços de atribuição que são diferentes. Então, esses dois concursos exigem bastante conhecimento de direito ambiental, Marcelo. Inclusive, em segundas fases, em fases orais, direito ambiental também é cobrado. Muitos concursos de carreira jurídica, às vezes o direito ambiental aparece numa prova objetiva, às vezes até aparece numa segunda fase, mas na oral sequer se pergunta, porque às vezes não há interesse a que o candidato tenha conhecimento. Por exemplo, concurso para delegado de polícia. Vão te perguntar uma coisa ou outra sobre crimes ambientais. Só. Alguns concursos de delegado estão cobrando em segunda fase peças de administrativo
e ambiental, mas é bem incomum. Mas, assim, não são áreas em que você vai precisar de tanto conhecimento. Concurso para juiz também, em regra, você tem direito ambiental, mas às vezes ainda não é cobrado com tanto peso. E a defensoria pública, algumas defensorias públicas têm exigido também um pouquinho a mais de direito ambiental, considerando, a gente vai estudar o porquê disso, que a defensoria pública tem ganhado muito espaço na tutela coletiva de direitos. Então, por que ao MP, seja o MPF, seja o MPE, é exigido muito direito ambiental? Porque o Ministério Público é a instituição que mais ajuiza ações em prol do meio ambiente. É a instituição cujo desenho constitucional e institucional exige que eles atuem em prol do meio ambiente. Então, a instituição tem que lidar com o meio ambiente, tem que responsabilizar as pessoas que descumprem as regras que são próprias dessa área. E a defensoria tem ganhado um pouco de espaço em relação a isso. Mas, em geral, concurso público, tirando um concurso ou outro, não vai te exigir tanto. O concurso que eu sei que hoje cobra mais pesado direito ambiental, e mesmo assim cobra junto com o direito administrativo, é o concurso do MPF, para Procurador da República. Então, aí, pessoal, Otto, você quer dar aula? Tô bravo, pessoal. Não fica bravo com eles. Eles estão acordados desde cedo, ouvindo seu pai falar um monte de coisa. Aí tem água? Tem, pode tomar. Mas, assim, em resumo, tentando me fazer menos prolixo também, falar menos. Poxa, se vocês pensam em advogar, é uma área muito legal. E existe demanda para quem é bom nisso. Existe espaço para quem é bom nisso. Porque pensem, por exemplo, vou advogar e gosto de penal. Você tá ferrado. Tem muita gente boa, inclusive em Campo Grande, que mexe com penal. Eu tô ferrado. Você não vai advogar. O que você vai ser da vida? Eu vou ser bravo na vida. Bravo? Então tá bom, bravo. Se você quer advogar e você quer mexer com família, você tá ferrado. Muita gente fazendo isso já, e também muita gente boa. O direito ambiental, ele é novo, pessoal. O direito ambiental, ele surge no mundo, anos 80, 90. Então, existe muita coisa que não é tão explorada, que ainda falta ser aprimorada, e muita gente para se formar e conseguir ter um trabalho adequado em relação às questões que a gente vai estudar. Então, eu acho que na área privada, saber direito ambiental é um bom negócio hoje, caso vocês se sintam conectados com isso. E na área pública, assim, no seu concurso, vai ser só mais uma disciplina que vão te cobrar. Só isso, basicamente isso. E eu, academicamente, me interesso bastante, porque são questões que me interessam. Espero que eu tenha sido mais claro do que confundido vocês com isso. Eu consegui responder, Marcelo? Conseguiu sim, professor. Inclusive, por parte, não digo vocacional, mas assim, interesse, acho muito legal essa parte do direito ambiental, né, nessa questão social, porque muda também muito de região para região. A gente vê aqui no nosso estado, assim, uma necessidade de compreensão da população em relação a essas demandas, ou até de entender como funciona o meio ambiente. E a gente vê que é um pouco cultural essa questão das queimadas, ou até de queimar um lixo na rua, de jogar lixo na rua. É bem cultural, eu acho que é interessante nessa esfera social. E aí, por conta do meu interesse, eu te perguntei sobre essa questão de emprego, ou até de carreira, porque eu tenho interesse, pelo menos por enquanto, então eu penso em estudar. Aí era mais por me situar, entendeu? Saber como funciona o mercado de trabalho, se não tem expectativa, se não tivesse, né, no caso, expectativa, ver como funcionaria num concurso, para entender melhor. Foi esse o intuito da minha pergunta. Tá, professor, muito obrigado. Legal, imagina. Não, eu comecei a estudar direito ambiental, pessoal, depois de formado, tá? Eu tive direito ambiental na faculdade igual a minha cara,
e eu acabei sendo conduzido ao direito ambiental também por questionamentos, por ter interesse, porque, assim, nas minhas reflexões do dia, acadêmicas e tal, acabaram me levando muito para esse sentido, embora eu pesquisasse inicialmente mais direito constitucional. Então, são duas áreas. Direito constitucional sempre gostei muito, sempre estudei muito, fiz OAB em direito constitucional, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, só que as minhas inquietações, os meus questionamentos acabaram me trazendo para o direito ambiental, e para mim faz muito sentido, eu gosto bastante e vejo muito espaço para a gente aplicar o que a gente estiver estudando ao longo da disciplina. Olha aqui, eu sou o Homem-Aranha. Então tá, Homem-Aranha. Homem-Aranha, pergunta pro pessoal se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Esse aqui é meu ajudante, tá, pessoal? Peço desculpas, mas no começo eu tava indo esconder ele, fazer ele não aparecer nas aulas, mas assim, se tornou impossível, ele é muito barulhento, como vocês percebem. Então, às vezes ele vai aparecer aqui para me ajudar. Eu vou atrapalhar. Vai lá, ajudante. Minha Pessoal, parte nenhuma não, professor. Tranquilo. Não, beleza, agradeço a compreensão. Mas, pessoal, a missão de hoje é essa. Eu só quero reforçar que eu vou passar para vocês, e também tem a ver um pouco com a pergunta do Marcelo, e com esse monte de coisa que eu falei agora há pouco, que é esse texto aqui. Eu vou pedir para vocês, quem tiver interesse, leia, tá? É um texto que eu escrevi esse ano, ainda antes desse último relatório do IPCC que saiu. O IPCC é o órgão da ONU que fala sobre, que traz relatos de cientistas do mundo inteiro sobre o meio ambiente. E aqui eu trago um pouco uns questionamentos em relação ao direito ambiental como ferramenta de controle da atividade humana. Existe uma pseudo-discussão hoje sobre a necessidade de se controlar a atividade humana por meio do direito ambiental, porque existem alguns teóricos que defendem que a atividade humana não é responsável pela degradação do meio ambiente, que isso seria um rumo natural do planeta que aconteceria se tivesse humanidade ou não. E também tem aqueles negacionistas das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então, para essas pessoas, direito ambiental não tem sentido. Direito ambiental, na verdade, é uma grande mentira que é utilizada, sabe-se lá para quê, sabe-se lá em proveito de quem. Então, esse artigo que eu escrevi aqui, ele foi resultado dessa disciplina que eu fiz, que eu comentei com vocês, com o pessoal da engenharia. Então, eu trouxe uma perspectiva sobre essas questões atuais, sobre negacionismo, pós-verdade, aquecimento global, se existe, se não existe, em relação, mas com enfoque da nossa área de estudo, que é o direito ambiental, e o nosso ponto de conversa da aula que vem, que são os fundamentos do direito ambiental, uma introdução ao direito ambiental. Por que eu estudo direito ambiental? Por que a gente vai parar para gastar 6 meses da nossa graduação para estudar direito ambiental? Para que a gente está fazendo isso? Quais são as repercussões sociais disso? Qual é a concretude que isso vai ter na vida? Quais são os resultados? Por que isso existe? A gente vai discutir isso na aula que vem. Eu vou passar esse artigo para vocês. Passem o olho. Eu sei, são 20 páginas. Eu escrevo de um jeito não tão prolixo, eu acho. Tem bastante desenho, tem bastante gráfico, tá? E aqui vocês vão ver também, quem tiver interesse, quem conseguir parar para ler, o meu esforço em tentar dialogar com questões que envolvem biologia, química, física, explicar efeito estufa. Eu tive que ler vários textos em inglês para conseguir compreender o que era criticado, por que não era criticado, o que é alegado para se falar que não existe efeito estufa. Mas assim, eu escrevi tudo em português. Quando for o caso, vai ter apenas uma nota de rodapé com o texto na língua original, mas eu traduzi tudo. Bom, pessoal, divirtam-se, eu vou abordar isso na aula que vem.
direito ambiental é muito legal. Eu só peço desculpas, pessoal, do primeiro e do segundo. Vocês vão ter que me aturar às terças e quintas. Mas são duas disciplinas, são as minhas favoritas, as que eu mais gosto. É que eu sempre peço, Isa, pelo amor de Deus, não me deixe sem direito ambiental e sem direito constitucional, porque eu gosto muito, me divirto, faço com prazer, espero conseguir contribuir para a formação de vocês em relação a isso. E, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma contribuição? Lembrando que o silêncio sempre será considerado como algo positivo. E assim eu vou fazer, então, considerando que está todo mundo satisfeito. Se não estiver satisfeito, se ficou com dúvida, me manda WhatsApp, me manda e-mail, não tem problema nenhum, tá? Estou à disposição de vocês. Pessoal, bom restinho de semana, então. E nos vemos na quinta-feira que vem. E quem é do primeiro e do segundo, nos vemos com outra disciplina nessa terça-feira. Perdão, quinta-feira que vem não. Quinta-feira que vem é feriado, é dia 26 de agosto. Então, pessoal do primeiro e do segundo, vejo vocês na terça-feira que vem. Turma de Direito Ambiental, todos vocês, nos vemos no dia 2 de setembro. Vamos começar propriamente, então, nosso conteúdo. Vocês têm 2 semanas, pelo menos, então, para passar o olho nesse texto e para já ir conhecendo o APA da disciplina de vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa ensolarada e calorenta manhã de quinta-feira. Fiquem bem, um bom restinho de semana. Um forte abraço, então, e até a próxima. Até mais, professor. Obrigado. Isso.